Olá pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos estudos e hoje nós vamos falar sobre o relevo. O último assunto nosso foi sobre os agentes endógenos e os agentes exógenos, ou forças endógenas ou forças exógenas, quer dizer, aquilo que acontece dentro do planeta Terra que constrói o relevo e aquilo que acontece aqui fora que transforma, que molda, que modela o relevo. E agora nós vamos à definição de relevo e falar sobre os tipos de relevo brasileiro que nós temos aqui no Brasil também. Então, para início, eu trouxe várias definições aqui sobre relevo. Com certeza você já tem e já ouviu uma definição, só que agora no ensino médio e depois das palavras, os conceitos novos que você aprendeu, com certeza fará outro significado, outro sentido para você. Então, a primeira definição é a variação da camada superficial da litosfera. Eu tenho a litosfera, que é toda a camada sólida do planeta Terra, que é formada pela crosta e por a camada sólida ali do manto, né? Então veja, a camada superficial da litosfera eu dou o nome de crosta, a crosta terrestre, né? É o local onde as transformações geológicas se apresentam. Quando eu lembro de transformação geológica, eu lembro de geologia, né, de estrutura interna da Terra. Só que o que vai acontecer com essa estrutura interna vai ser refletido aqui fora e nós vamos observar. E se apresentam de forma mais nítida, servindo como habitação dos seres humanos e de grande parte dos animais terrestres. Tá? Primeira definição. Segunda definição. Conjunto de formas físicas que compõem a superfície, de novo, a superfície da Terra. Há variações e o relevo se origina e se transforma sob a interferência de dois agentes, e nós já estudamos os agentes internos, endógenos, e os agentes exógenos, que são os externos. Mais uma. Relevo é o modelo da superfície do planeta, isto é, as formas que a camada externa apresenta devido às ações dos agentes internos e agentes externos, novamente endógenos e exógenos. Mais uma definição, é a base da formação de diversas paisagens existentes do planeta, pois exerce influência no clima. Nós podemos citar, por exemplo, uma cadeia de montanhas, que é uma barreira natural que pode impedir ou pode facilitar a circulação das massas de ar. Consequentemente, no tipo de vegetação. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, essa vegetação de relevo mais elevado, de maiores altitudes, serão vegetações adaptadas a esse tipo de clima. A geografia demonstra muito interesse no estudo do relevo. Isso ocorre porque esse elemento é importante para a distribuição da população. Quando você pega um mapa de densidade demográfica, lembra das aulas de cartografia, lá os tipos de mapa, os mapas temáticos, né, que trazem um assunto em específico. O mapa de densidade demográfica mostra a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Você sempre tem um vazio demográfico dentro dos países. Por exemplo, se fosse um mapa de densidade demográfica do Japão, um grande vazio demográfico ali na parte onde você tem as montanhas, né, que formam esse país. Então, por isso que a geografia se ocupa em estudar o relevo. Ocupação e organização do espaço geográfico. Outro conceito aqui, quando você estiver lendo, pessoal, pareceu para você espaço geográfico, é o espaço natural que foi transformado pela mão do ser humano. Não é só uma palavra bonita, duas palavras bonitas, espaço geográfico. Aliás, é o principal objeto de estudo da geografia, é o espaço geográfico, é a transformação do espaço natural pela mão do ser humano. Isso que a geografia se ocupa em estudar. Outras áreas do conhecimento também se importam com o estudo do relevo, mas a ciência que eu utilizo como assunto principal é a geomorfologia, que vai estudar as formas de relevo, aliada à geologia, que estuda a estrutura do relevo. Corresponde às... outra definição, essa aqui já foi, mais uma. Corresponde às formas das paisagens físicas do planeta, de maneira com que o passar dos anos foram constituídos por agentes internos e externos. De novo. E mais duas aqui. É a parte superficial da litosfera, camada solar da Terra,
É onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano, a maior parte dos animais terrestres, que já foi, na verdade, né? É o conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. A ciência que estuda as composições e variações nas formas de relevo é a geomorfologia, que é um ramo do conhecimento que possui uma interface com duas ciências, a geografia e a geologia. Ou seja, pessoal, quando falar de relevo, você estará falando sobre a variação, sobre os tipos, sobre a modelagem dessa superfície terrestre. Aquilo que você consegue observar, aquilo que o ser humano consegue observar, essas imperfeições que nós temos aqui fora, tá? Tipos de relevo, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu: planaltos, planícies, cadeias de montanhas e depressões, isso você aprende lá no Fundamental 2, mas aqui nós vamos aprofundar mais um pouco, dando mais características para esses tipos de relevo, tá? Montanhas são formas de relevo que apresentam elevações e altitudes superiores em comparação com as regiões imediatamente vizinhas. Alguns autores afirmam que uma elevação no relevo só pode ser considerada como formação montanhosa se possuir mais de 300 metros de altitude em relação ao relevo que se encontrar ao seu redor. Então eu tenho um relevo ao redor e essa montanha, esse pico aqui, essa elevação tem que ter no mínimo 300 metros de altitude. Esse tipo de relevo geralmente é caracterizado por ser... São várias definições, tá, pessoal? É caracterizado por ser geologicamente recente. Aí lembra lá da tabelinha das eras geológicas, daquela frase para você poder lembrar: prevenir para melhor comer, pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico. Quando eu falo recente, eu estou falando do cenozoico. Lembra que o Cenozoico é dividido em período terciário e quaternário, e as montanhas são do período tercenário, os seres humanos do quaternário. Possuindo essa forma mais acidentada por ter sofrido por menos tempo a ação dos agentes modeladores da superfície terrestre. Nós já tivemos a aula passada, agentes modeladores, o intemperismo, a erosão, a chuva, o vento. Quando grupos de montanhas ou serras localizam-se paralelamente uns aos outros, formam uma espécie de parede com grandes tensões, algo que se chama de cordilheira, como a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, no continente asiático. Existem 4 tipos de montanhas: vulcânicas, montanhas de erosão, e montanhas falhadas e montanhas dobradas. As montanhas vulcânicas tem que ter o derramamento, tem que ter a erupção vulcânica, tem que ter o derramamento da lava vulcânica, desse magma sendo expelido, chegando aqui fora e se resfriando, se solidificando. As de erosão, que surge a partir da erosão do relevo ao seu redor, levando milhões de anos para serem formadas. Você tem um relevo e essa parte aqui mais ao lado, ela foi erodida, ela foi escavada, ela foi esculpida e deixa de existir. Então essas duas partes aqui deixaram de existir. De certa forma, então você ficou com a montanha aqui, você ficou com a parte mais alta. Por que ela ficou mais alta? Porque essa parte ao redor aqui foi erodida. Geralmente, nós podemos pensar que aqui nós temos um escudo cristalino, representado aqui por essas cruzes, escudo cristalino, e aqui seria um relevo mais de bacia sedimentar. Montanhas falhadas, originadas a partir de falhamentos na crosta, que geram uma ruptura entre 2 blocos terrestres, ficando soerguidos um sobre o outro. Quando há o soerguimento, quando há o falhamento, nós vamos ter então uma cadeia de montanhas ou uma montanha. E as dobras, que se originam a partir dos dobramentos terrestres. Para ter um dobramento tem que ter o choque, tem que ter o movimento convergente de uma placa tectônica e outra. Se chocou e ela vai dobrar e formar uma montanha. Causados pelo tectonismo. De todos esses tipos, o último é mais comum. Os tipos de montanha mais comum são formadas pelo movimento convergente das placas tectônicas, são as montanhas dobradas. Aqui tem a montanha vulcânica, o exemplo aqui é o Kilimanjaro, que fica lá no continente africano. Tem uma altitude de 5.895 metros. E a localização dele é entre
o Quênia, aqui está o Quênia e a Tanzânia, tá? Aqui é a localização do Kilimanjaro, entre o Quênia e a Tanzânia. Tem um mapa político aqui do continente africano para você poder verificar. E é muito interessante, pessoal, porque nós sabemos que o continente africano é cortado pela linha do Equador. Aqui eu não tem critério cartográfico essa linha do Equador que eu fiz aqui. É só para você saber que é mais ou menos no centro do continente africano que você tem a linha do Equador. Mais acima aqui eu tenho o trópico. Eu tenho o trópico de Câncer. E mais abaixo aqui o trópico de Capricórnio. Ou seja, o continente africano está na zona térmica tropical ou intertropical, que eu sei que é a mais quente do planeta todo. E aí como é que eu tenho um monte no continente africano e o cume e os pontos mais altos dessa montanha tem neve? Vem aquele conceito que de quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Então essa é a localização do Kilimanjaro, formado então no caso aqui é um vulcão antigo, mas aqui é uma imagem 3D do Kilimanjaro. Mas nós podemos ter também essas montanhas vulcânicas mais recentes, que ainda expelem algum tipo de material, seja gasoso, seja sólido. Aí nós temos a formação vulcânica, montanha vulcânica. E aqui eu tenho um esqueminha, como é que se forma então uma montanha, extravasamento do magma, a lava sendo derramada, o magma se solidificando, e aí eu tenho aumento da massa vulcânica e formação da montanha. Bem didático isso aqui. E aí nós temos montanhas de erosão. Aqui eu peguei uma imagem aleatória, significa que esse relevo aqui, esse solo que foi erodido é mais frágil em comparação a esse que permaneceu. Montanha falhada, eu tenho aqui o Pico Lancha, que é uma montanha na Sierra Nevada, na Califórnia, nos Estados Unidos. Tem uma altitude de 3.698 metros. É claro que olhando assim para a imagem, isso é uma montanha. Você não entende, não vai lembrar que é falhada. Você vai saber que é falhada através de estudo geológico. E aí eu trouxe aqui para poder lembrar, que já foi assunto nosso, mas nós vamos relembrar, sobre os falhamentos, sobre as dobras. Falhamento e dobra, etc., tudo assunto do interior da Terra, tudo o processo da geologia. Os falhamentos surgem a partir de pressões verticais ou inclinadas. Geralmente ocorrem em áreas de rochas rígidas, de origem cristalina. A colisão entre as rochas com essas características provoca ruptura na mesma. Aqui está o exemplo da ruptura. Ela vai se fragmentar. Depois que as rochas sofreram fraturas em decorrência de movimentos de placas, o que acontece é o deslizamento vertical ou inclinado. Movimento vertical para baixo, graben. E aí o que ficou aqui dá o nome de horsts. Movimento aqui vertical para cima. Falha normal, falha reversa e falha transcorrente. Professor, eu tenho que lembrar tudo isso aí? Não, você tem que conhecer. Quando lembrar de falhamento, a imagem que você tem aqui na cabeça é essa. E aí nós temos a montanha dobrada. Aqui o exemplo é a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Poderia ser a Cordilheira do Himalaia também. 6.961 metros, uma área de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Ponto mais alto é Aconcagua. Países Peru, Chile e Argentina. Colômbia, Equador, Bolívia e Venezuela são os países que fazem parte da América Andina, porque tem a presença da Cordilheira dos Andes. E aqui eu tenho um exemplo da formação de uma montanha através das dobras, choque da placa tectônica, movimento para baixo, movimento de subducção, e aqui o movimento de soerguimento. Esse aqui vai levantar, então vai se dobrar, vai se formar montanhas. Essa placa tectônica aqui, com certeza, ela tem maior, vou colocar o sinal positivo aqui, maior densidade, por isso que ela está sendo empurrada para baixo. E essa aqui tem menor densidade. E aqui nós temos os tipos de dobras, São vários tipos de dobra. Como eu disse para vocês, esse é um assunto que tem vários níveis de aprofundamento. Nós aqui estamos conhecendo de maneira geral.
Daqui já mostrei na aula anterior também, só para a gente poder relembrar. Anticlinal e para baixo aqui o sinclinal. Rochas modernas estão superiores e as rochas antigas mais inferiores. E aí vem aquela pergunta se tem ou não tem montanha no Brasil. Se nós pensarmos que o Brasil está no centro de uma placa tectônica, né, vocês já viram isso nas outras aulas, nós não temos choque de placas tectônicas no nosso território. Então não há dobramentos modernos aqui no Brasil. Porém, alguns geógrafos estudiosos dizem que sim, tá? Alguns estudiosos consideram que no Brasil não há montanhas, porque esse tipo de forma de relevo é originado por dobramentos modernos que não existem no nosso território. Porém, de acordo com o Conselho Nacional de Meio Ambiente, a legislação brasileira considera que há sim esse tipo de formação no Brasil. Segundo Jurandir Ross, que é um geógrafo, nós vamos estudar um pouco sobre ele hoje, as cadeias de montanhas antigas existem no Brasil e estão bastante desgastadas. Se é antigo, é desgastado, né? Por causa dos processos erosivos, chuva, vento, o intemperismo, mas ainda assim apresentam aspectos serranos em suas extensões. No Brasil, especificamente nos estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, localiza-se a Serra do Espinhaço. Então, seria considerada aí a nossa montanha, né? Uma das maiores montanhas do mundo. Está aqui uma parte, né? Uma imagem da Serra do Espinhaço, uma das maiores montanhas do mundo. A outra visão também. Serra do Espinhaço é uma cadeia montanhosa localizada no Planalto Atlântico, então, né? Próximo ao litoral brasileiro, estendendo-se pelos estados de Minas Gerais, Bahia. Seus terrenos são do Proterozoico, lembra lá do Arqueozoico, Proterozoico. E aí, se é do Pré-Cambriano, né, eu tenho jazidas de minerais metálicos, ferro, manganês, bauxita e ouro. Tá vendo como que é importante você ter aprendido ou ter ao menos compreendido bem aqueles assuntos iniciais sobre estruturas geológicas, sobre tabelas de era geológica, porque o assunto, falar sobre o relevo no ensino médio, ele é muito mais aprofundado do que falar no fundamental. Então, o assunto vira e mexe e está buscando um conceito que você já estudou. Depois as montanhas planaltos, também chamados de platôs, em algumas regiões pode aparecer, tá? Platôs, designam as superfícies planas com elevadas altitudes, acima de 300 metros. Isso aqui não é o principal critério, tá, pessoal? A altitude não é o principal critério. Característica marcante que difere das planícies. Apresentam o predomínio de processos erosivos. Isso é um dos principais critérios, processos erosivos. Isso quer dizer que o desgaste do solo é maior que o acúmulo de sedimentos. Todo o solo vai apresentar processo de desgaste e processo de sedimentação. Então, faça o estudo e comprova-se, constata-se que ali tem mais sedimentação, quer dizer, mais deposição de sedimentos, ou tem mais erosão, tem mais desgaste, que costuma deslocar-se para as áreas mais baixas. Quase sempre os planaltos estão cercados por depressões relativas, tal qual costuma ocorrer no território brasileiro. Os planaltos são classificados conforme a composição predominante de suas rochas. Então, planaltos cristalinos, você lembrou de estrutura cristalina, de maciço antigo, já estudou, né? Formados por rochas cristalinas. Nós não tivemos estudo ainda sobre as rochas, vai ser o nosso próximo vídeo, se não me engano. Que são rochas ígneas, né? Rochas derivadas da solidificação do magma. E rochas que se transformaram devido à alta temperatura e pressão, que são as metamórficas. Intrusivas quer dizer que se solidificou dentro, né, no interior do planeta Terra, nessa camada mais superficial. Não extravasou, né, não chegou aqui fora. Se chegasse aqui fora seria extrusiva. E composto por restos de montanhas que erodiram com o tempo. Planaltos basálticos, então aqui já está falando que é a rocha basalto, formadas por rochas ígneas extrusivas ou vulcânicas, originadas de antigas e extintas atividades vulcânicas. Planaltos sedimentares, então, vai ser pela deposição de sedimentos, né? Rochas sedimentares que antes eram baixas e que sofreram soerguimento pelo movimento interno da crosta terrestre. Então, esses são os 3 tipos de planalto. Planalto, isso é muito comum
no Brasil Central, né? Nós temos, por exemplo, a Chapada Diamantina, Chapada de Guimarães, Chapada dos Veadeiros. Chapada é um tipo de relevo que existe no Planalto. Planícies são áreas mais ou menos planas e que possuem uma altitude menor em relação às montanhas dos planaltos. Caracteriza-se pela grande quantidade de sedimentos acumulados, quer dizer, deposição de sedimentos, geralmente trazidos pela água da chuva dos rios, ou no caso das planícies litorâneas, pela água dos oceanos. Designam as superfícies planas de baixa altitude, até 100 metros. Não é o critério principal, mas serve para orientação. As planícies do Brasil, com os maiores destaques, são do Planalto Mato Grossense, do Pantanal Mato Grossense, a do Rio Amazonas e seus principais afluentes encontrados no litoral do país. A planície do Pantanal Mato Grossense, a planície do Pantanal é a maior planície inundável do mundo, né? Alguns até a chamam de ralo da América do Sul, porque é uma área muito mais baixa. Não chove tanto nessa região, porém, por ser mais baixa, a maior parte dos rios drenam as suas águas para essa região. É uma parte muito mais baixa. Planície. De acordo com seus agentes formadores, planícies são classificadas em planície costeira, quer dizer, está no litoral, planície fluvial, através dos rios, né, próximos aos rios, e a planície dos lagos, lacustre. Então, costeira, ação do mar, ali vai ter a deposição de sedimentos marinhos. A planície fluvial é formada pela ação de um rio, sedimentos do rio, e a lacustre formada pela ação de um lago, ou seja, decomposição de sedimentos do lago. No Brasil, como nós não temos muitos lagos, as nossas principais planícies são a planície costeira e a planícies fluviais. A planície costeira está o exemplo para você aí. Planície fluvial, né? E aí, como o relevo é um relevo de planície, as águas dos rios tendem a formar meandros, que vai ser assunto nosso esse ano também. As águas dos rios fazem muito mais voltas, os rios não são encaixoeirados, né? Os rios são mais largos, mais lentos, transportam mais sedimentos, formam praias. Planície lacustre, fluvial está aí. Depressões, que é lacustre, né? Em volta de um lago, essa região aqui de planície, então. Depressão são regiões que apresentam quase sempre pequenas altitudes e que são mais baixas do que o nível do mar ou a região em seu entorno. Possui geralmente a superfície plana ou côncava, né? Uma vez que passaram por um longo período de erosão, pessoal. Olha, repare que o planalto predomina erosão, a planície predomina sedimentação e as depressões predominam processo erosivo também, de desgaste, e que agora se caracterizam pela predominância do acúmulo de sedimentos. Então vamos só para poder não ficar confuso a explicação e o seu entendimento. Por um longo período houve o processo de retirada, de erosão, de desgaste, se desgastou. Agora, por ela ter esse formato côncavo, agora vai predominar o processo de sedimentação, proveniente de regiões circundantes. A formação das depressões costuma acontecer de duas formas: pelo seu desgaste ou erosão ao longo de milhares de anos, o que é causado pela decomposição menos resistente do que as outras áreas, ou pelos movimentos epirogenéticos da Terra. Professor, o que é isso? Você já estudou. Epirogenético é o movimento vertical de uma placa tectônica, para cima ou para baixo. E tem o movimento orogenético, que é o movimento horizontal. Por isso que é importante ter aprendido bem. Quando uma região lentamente afunda em razão das forças endógenas. Não preciso te falar porque você já sabe que são forças endógenas, né? Mas você não está lembrando o que acontece no interior da Terra. Por exemplo, o tectonismo. Existem dois tipos de depressões, absoluta e relativa. Absoluta, aquelas que se encontram abaixo do nível do mar. Então, vamos pensar aqui que você tem o mar e você tem o relevo. Se esse relevo é mais baixo do que o nível do mar, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos traçar aqui um pontilhado. Este aqui é o nível do mar. Vamos fazer isso.
Pronto, aqui eu tenho uma depressão que é absoluta, porque essa região está abaixo do nível do mar. Se continuar o desenho aqui, e lá mais na frente, você tiver uma área mais rebaixada, se eu continuar comparando com o nível do mar, essa aqui será uma depressão relativa, porque ela não está, elas são aquelas mais baixas do que o relevo ao seu redor, não está abaixo do nível do mar. Então, é abaixo do nível do mar, depressão absoluta. É acima do nível do mar e mais baixo do que o relevo que está ao seu redor, é uma depressão relativa. E aqui nós temos o exemplo de uma depressão absoluta, que é o Mar Morto, que banha Israel, a Cisjordânia e a Jordânia. É um lago salgado cujas margens estão 400 metros abaixo do nível do mar, sendo o ponto mais baixo em terra seca do planeta. Sua famosa água hipersalina facilita a flutuação, e a lama negra rica em sais minerais é usada em tratamentos terapêuticos e estéticos nos resorts da região. O deserto ao seu redor oferece muitos oásis locais históricos. Então está aqui a localização, né, entre Israel, Jordânia e a cidade ali, a região de Cisjordânia, mas não vai aparecer nesse mapa político aqui. Esse mapa é do Oriente Médio, tá, pessoal? Do continente asiático, uma sub-região do Oriente Médio. Então tá aqui, ó, Israel, Jordânia, e aqui nós temos o Mar Morto, que é onde deságua as águas do Rio Jordão. E ali a localização, né? Aí o tratamento de pele sendo feito aí, aqui mostrando as pessoas que não afundam, né? Todas flutuam aí devido à hipersalinidade dessa região. Mais uma foto aí do Mar Morto. Mais outra agora do Mar Cáspio. Mar Cáspio, uma depressão absoluta com 92 metros abaixo do nível do mar. Aqui está o Mar Cáspio, imagem de satélite, essa aqui também é. Está entre a Rússia, Cazaquistão, Azerbaijão, Turcomenistão, o Irã. Aqui essa imagem dá para você ver melhor. Aqui está o Mar Cáspio. Localização dele para você perceber. E tem outra que vocês estudam muito, principalmente lá no Fundamental 2, no 9º ano, né, quando vai estudar a Europa, fala muito dos Países Baixos, que tem esse nome não é por acaso. Geograficamente, os Países Baixos são um país de baixa altitude, com cerca de 27% de sua área e 60% de sua população situados abaixo do nível do mar. Está aqui, ó. Vocês conhecem, a maioria conhece como Holanda, são os Países Baixos. E lá eles têm um sistema de diques e polders que drenam essa água do oceano para fora do território. Isso faz com que eles permaneçam ali, né? Essa localização. Aqui o continente europeu, Países Baixos está aí, não por acaso, porque é uma região que tem 27% da sua área e 60% da população abaixo do nível do mar. Vamos para a classificação do relevo brasileiro, pessoal, de maneira geral. Ocorre sobre a estrutura geológica antiga. Cuidado, tem muitos livros aí, algumas explicações que falam assim, o relevo brasileiro é antigo. Não. A estrutura geológica que sustenta o relevo brasileiro, ela é antiga, tá? É antigo. Se é antigo, é desgastado, é erodido. E se vai ter erosão, esse relevo vai ter baixa altimetria, vai ser rebaixado. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Baixa altimetria, nós temos poucas planícies, né? A planície amazônica, a planície do Pantanal, a planície costeira. Nós temos poucas planícies. E o principal tipo de relevo que predomina aqui são os planaltos. É a formação predominante do nosso território. Então, vamos ver um pouco de história aqui. Nós tivemos alguns geógrafos que classificaram o relevo brasileiro. Primeiro aqui nós temos Haroldo de Azevedo, que lá em 1949, aí você pode colocar a década de 40 para você poder lembrar, ele vai fazer uma classificação do relevo com base na altimetria, quer dizer, na altitude, né, do relevo. Ele vai pensar o seguinte, ó, tudo que tiver mais de 200 metros eu vou chamar de planalto, tudo que tiver menos de 200 metros vai ser uma planície. O que é interessante você saber, pessoal?
Qual o critério utilizado pelo geógrafo? Ao invés de ficar decorando as unidades de relevo, você tem que saber qual é o critério. Primeiro aqui, imagine o que ele tinha de recurso tecnológico, né? Critério altimetria. Veja que não aparece planaltos, porque nós estamos falando, não aparece depressões, nós estamos falando do relevo brasileiro. Não aparece também cadeias de montanhas, até porque tem aquela informação que existe, mas a maior parte dos geógrafos não consideram, tá? Então, olha aqui, unidade de relevo de acordo com Haroldo de Azevedo. Esse é o nosso território. Então, eu tenho aqui o Planalto das Guianas, no extremo norte do Brasil, planície amazônica, planície costeira, vamos só as planícies, planície do Pantanal, planície do Pampa. E aí, Planalto Meridional, Planalto Atlântico e Planalto Central. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de relevo de acordo com o Haroldo de Azevedo. Esse mapa aqui dá para ver legal também. Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional. Planície costeira, planície dos Pampas, planície do Pantanal, planície amazônica. Depois nós vamos ter o aluno de Haroldo de Azevedo, o senhor Aziz Nassib Absaber. Nós carinhosamente chamamos de Aziz Absaber, né? Você já deve ter ouvido falar. Em 1962, você pode falar que foi na década de 60, né? Vamos colocar assim, 20 anos depois, ele foi aluno de Haroldo de Azevedo. Ele vai se valer dos estudos de Haroldo de Azevedo, mas agora ele vai trazer um critério diferente. Não é só altimetria, mas ele vai considerar os processos morfodinâmicos. O que é isso? Ele vai observar a questão da erosão e da sedimentação. Ele vai observar aquele relevo, aquela região tem mais processo erosivo ou processo de sedimentação. Então ele vai considerar planaltos predomina erosão, planície predomina sedimentação. Repare que ainda não apareceu depressões, tá? Ainda não apareceu depressões. Classificação de acordo com Aziz Nassib Absaber. Planalto das Guianas. Aqui vai aparecer planícies e terras baixas. Olha, não aparece depressão, mas aparece a palavra terra baixa. Planalto Maranhão Piauí. Planalto Nordestino. Planalto Central. Planície do Pantanal, Planalto Meridional, serras e planaltos do leste e sudeste, planície e terras baixas costeiras, Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense. Então nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades agora. O professor tem que decorar as 10? Não, você está conhecendo, pessoal. Você está conhecendo. E agora nós vamos para o mais atual, que é o que é cobrado nas provas, nos vestibulares, que é a classificação segundo Jurandir Ross. Então, primeiro teve 8, segundo teve 10, agora esse aqui vai ter 28 unidades de relevo, pessoal. Década de 80, em 1989. Jurandir Ross, que foi aluno de Naziza Absaber, tá? Jurandir Ross vai se valer do projeto Radan Brasil. Inicialmente era Radan da Amazônia, foi através do sensoriamento remoto, fotografias aéreas ali para poder o Brasil saber realmente o que é ou até onde, né, que tipo de forma de relevo, o que ele tinha em seu território. Começa ali fotografando a Amazônia, depois se fotografa todo o Brasil. Isso é uma ferramenta da cartografia. Sensoriamento remoto, então ele vai se valer disso. Ele, comparando com Haroldo de Azevedo e Aziz Nassib Absaber, o Aziz Absaber, ele se valeu mais da tecnologia, né? Do Jurandir Ross se valeu mais da tecnologia. É com ele que vai aparecer o conceito de depressão. É claro que os outros já tinham estudado, mas é ele que vai acabar publicando. Agora, quais são os critérios? Morfo, que esse morfo você sempre se lembra de forma, tá, pessoal? Morfoestrutural, morfoclimática e morfoescultural. Então, o que é um critério morfoestrutural? Vai se valer da estrutura geológica, influenciando na forma. Então, eu tenho uma bacia sedimentar, eu tenho um planalto sobre, quer dizer, acima, uma bacia sedimentar. Ou eu posso ter um planalto sobre
um maciço antigo, uma estrutura cratônica, um escudo cristalino? Pode, professor? Pode, porque planalto é tipo de relevo e escudo cristalino, bacia sedimentar, é estrutura geológica. Então, como essa estrutura geológica modificou o relevo aqui fora, obviamente. Isso é o critério morfoestrutural. Eu tenho o critério morfoclimático, que aí é a influência do clima, né? O clima atual sobre esse relevo. Lembra da questão da chuva, do vento, do intemperismo interferindo sobre o relevo. Regiões que chove mais, regiões que chove menos. E tem o processo ou o critério morfoescultural. Esse relevo que nós temos hoje, ele é resultado de um passado climático, né? O paleoclima. Então, os critérios vocês têm que ter bastante atenção. Haroldo de Azevedo, o critério da altimetria. O Aziz Nassib Absaber, os processos morfodinâmicos. E Jurandir Ross, os critérios morfoestrutural, climático e escultural. Com ele vai aparecer 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. E aqui está o mapa. Professor, eu tenho que decorar os 28? Não, este mapa é mais para consulta, né? Mas, por exemplo, nós podemos imaginar aqui o glorioso estado do Tocantins, né? Mais ou menos aqui. E eu posso identificar qual tipo de relevo eu tenho aqui na unidade 2. Unidade 2, planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. Os nomes são intuitivos, pessoal. O 24, olha o número 24 aqui, 24. Planície do Rio Araguaia. É verdade, professor, eu conheço a planície do Rio Araguaia. E o 20, depressão do Tocantins. Morar no Tocantins, a depressão, piada sem graça, né? Eu tenho essa unidade de relevo aqui. Então, é muito intuitivo, tá? Não tem muito segredo você consultar o mapa e fazer. É claro, se você estiver prestando um concurso para São Paulo, é interessante você pegar e aí você localizar o estado de São Paulo e você vir nesse mapa e identificar, olha, ali é predominante planaltos e serras do Atlântico, leste e sudeste. Como faz sentido? Planalto e serra do Oceano Atlântico, Rosa dos Ventos, leste, sudeste. Você já conhece isso aqui. Então, se você vai fazer um vestibular para determinada região que não é o Tocantins, é interessante mais ainda você pegar e conhecer, né? Não só o mapa de relevo, mas o mapa de vegetação daquela região e também o climograma. É interessante você conhecer a parte física. Bom, vamos para um exemplo aqui. Cai uma questão aqui, perfil topográfico. Perfil é como se você estivesse olhando de lado para o relevo, né? Você consegue ver aí, a diferença de altitude desse relevo. E eu tenho um recorte aqui de A a B, A até B. Então é essa localização aqui, A até B. É claro que aqui eu coloquei o mapa de Jurandir Rosa aqui do lado, mas na questão do vestibular não vai ter. E ele vai te perguntar o que tipo de relevo que você pode encontrar lá. É mais ou menos isso. Então, olha, eu tenho um ponto de 3.000 altitudes. 3.000 metros de altitude, perdão. São os pontos mais elevados do Brasil. E eu tenho uma parte muito mais baixa aqui. Então, como é que eu vou identificar isso, professor? Olha só, olha o quanto faz sentido. Vamos lá, partindo aqui de A. 3.000 metros de altitude. Número 5. Vou voltar aqui. Número 5. Planaltos residuais norte-amazônico. Planalto residual norte-amazônico. Depois, esse relevo vai dar uma rebaixada aqui, mas ele está meio elevado ainda. Ele está com 1.000 metros de altitude. Número 13. Vamos identificar o número 13? Número 13. Depressão marginal norte-amazônica. Quer dizer, está na região norte da floresta amazônica, as margens. Depois eu vou ter aqui o número 1, vamos lá no número 1, Planalto da Amazônia Oriental. Como assim, professor? Ora, pessoal, qualquer região eu posso definir como oriental e ocidental.
Se aqui eu sei, deixa eu colocar outra cor aqui. Se aqui eu sei que é a floresta amazônica, vamos colocar aqui, tá? Só para fazer o estudo. Eu vou imaginar o que divide Oriente e Ocidente é uma linha na vertical, né? Então vamos fazer essa linha vertical aqui. E eu sei então que essa porção aqui vai ser o Ocidente. Aqui o Oriente. E essa porção aqui vai ser a porção ocidental. Como você conhece a divisão dos hemisférios? Você imagina uma linha no meio, isso quer dizer, se está mais para leste, oriental. Se está mais para oeste, ocidental. Então aqui o número 1, Planalto da Amazônia Oriental. Então, exatamente aqui, ó, oriental. Aqui o 1 de novo aqui, beleza. Vamos lá, continuando. Número 23, que vai ser bem essa região mais rebaixada aqui, ó, número 23. Número 23, planície do Rio Amazonas. Faz sentido aqui, ó, 23 aqui. Planície do Rio Amazonas, 23 está aqui. Passa pelo número 1 de novo, que nós já sabemos que é o Planalto da Amazônia Oriental. Vai ter uma elevação aqui no número 14. E no número 13, Depressão Marginal Norte Amazônica, Depressão Marginal Sul Amazônica. Agora é a Sul Amazônica. E até chegar aqui no número 14, como eu já falei lá. Enfim, não há muito segredo. Os nomes são intuitivos. Basta você ter esse cuidado de você olhar com atenção e ter um conhecimento um pouco, né, da geografia do Brasil, da localização geográfica, da Rosa dos Ventos, pontos de orientação e etc., você consegue muito bem encontrar aí o que a questão está lhe pedindo. Então, com isso, nós fechamos essa parte de relevo, tá? Uma boa semana para todos, bons estudos!